Hoje finalizamos o livro de Mateus e iniciamos o livro de Marcos. Mateus, capítulo 28. Depois do sábado, assim que brilhou a primeira luz da nova semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar a tumba. De repente, a terra tremeu debaixo dos pés das duas mulheres. Nesse momento, um anjo de Deus desceu do céu e foi ao encontro delas. Ele rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Raios de luz emanavam dele. Suas roupas eram brancas como a neve e brilhavam. Os guardas da tumba estavam tão aterrorizados que não conseguiam se mover. O anjo disse às mulheres: "Não há o que temer. Sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Já ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam onde ele foi posto. Agora corram e contem aos discípulos dele. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está indo à frente de vocês para a Galileia. Vocês o verão lá. Essa é a mensagem." As mulheres, maravilhadas e eufóricas, não perderam tempo. Correram para contar a novidade aos discípulos. No caminho, Jesus as encontrou. "Paz seja com vocês", ele disse. Elas se ajoelharam, abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus disse: "Calma. Vocês estão me segurando assim, temendo pela vida de vocês. Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que eles devem ir para a Galileia, pois vou me encontrar lá com eles." Enquanto isso, os guardas fugiram, mas alguns foram para a cidade e contaram aos principais sacerdotes o que acontecera. Eles convocaram uma reunião dos líderes religiosos e elaboraram um plano. Subornaram os guardas com uma grande soma de dinheiro para que dissessem: "Os discípulos de Jesus vieram de noite e roubaram o corpo enquanto estávamos dormindo." Os religiosos os tranquilizaram. "Se o governador descobrir que vocês dormiram em serviço, damos um jeito para que não sejam condenados." Os soldados aceitaram o suborno e fizeram como lhes fora dito. Essa versão, forjada no concílio judaico, ainda está em circulação. Enquanto isso, os 11 discípulos foram para a Galileia, até a montanha que Jesus havia indicado para o encontro. Assim que o viram, eles o adoraram. Todavia, alguns se mantiveram afastados, pois não tinham certeza se deviam adorá-lo e não queriam se arriscar. Resoluto, Jesus os instruiu: "Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo, no nome tríplice: Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos." Evangelho de Marcos, capítulo 1. As boas notícias acerca de Jesus Cristo, a mensagem, começam aqui, seguindo ao pé da letra o livro do profeta Isaías. "Observem com atenção. Enviei meu mensageiro adiante de vocês. Ele preparará a estrada para vocês. Trovão no deserto. Preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto." João o Batista apareceu no deserto pregando um batismo de mudança de vida que leva ao perdão dos pecados. As pessoas se atropelavam para ir a ele, desde a Judéia e Jerusalém, e enquanto confessavam seus pecados, eram batizadas por ele no Rio Jordão, como sinal de uma vida transformada. João vestia uma túnica de pelo de camelo, amarrada à cintura por um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Sua pregação era esta: "O mais importante está por vir. O protagonista deste drama, perante o qual sou um simples figurante, mudará a vida de vocês.
Eu os batizo aqui no rio, mudando a velha vida de vocês pela vida no reino. O batismo dele, com o Espírito Santo, irá mudá-los de dentro para fora. Nessa época, Jesus de Nazaré apareceu na Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu aberto e o Espírito de Deus, à semelhança de uma pomba, descendo sobre ele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz: Você é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Imediatamente o Espírito guiou Jesus ao deserto. Durante 40 dias e noites, ele foi testado por Satanás. Animais selvagens eram sua companhia e os anjos tomavam conta dele. Depois que João foi preso, Jesus mudou-se para a Galiléia e ali pregava: O tempo é agora. O reino de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam na mensagem. Caminhando pela praia do mar da Galiléia, Jesus avistou Simão e seu irmão André pescando com redes. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou-os: Venham comigo. Vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. Alguns metros adiante, perto da praia, ele viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. Jesus fez aos dois a mesma proposta. Imediatamente, eles deixaram seu pai, Zebedeu, o barco e os empregados e o acompanharam. Eles entraram em Cafarnaum. Quando o sábado chegou, Jesus foi logo para a sinagoga e passou o dia lá ensinando. O povo ficou admirado com seu ensino objetivo e confiante, sem os sofismas e excitações usados pelos líderes religiosos. De repente, estando ele ainda na sinagoga, a reunião foi interrompida por um homem extremamente perturbado, que gritava: O que você veio fazer aqui conosco, Jesus? Sei o que você veio fazer aqui, Nazareno. Você é o Santo de Deus e veio aqui para nos destruir. Jesus ordenou: Quieto, saia dele. O espírito perturbador agitou o homem, protestou em voz alta e saiu. Os ouvintes, impressionados, cochichavam entre si: O que está acontecendo aqui? Um novo ensino com demonstração prática. Ele consegue calar espíritos demoníacos imundos e ainda os expulsa. A notícia correu rapidamente e todos na Galiléia ficaram sabendo do incidente. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e André, acompanhado por Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, ardendo em febre. Informado disso, Jesus foi até onde ela estava, pegou-a pela mão e a fez levantar-se. Tão logo a febre a deixou, ela foi preparar o jantar para eles. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, foram trazidas a ele pessoas doentes e afligidas por espíritos malignos. A cidade inteira fez fila na porta da casa. Ele curou os corpos doentes e as almas atormentadas. Os demônios conheciam sua verdadeira identidade, mas ele não permitia que se pronunciassem. Ainda não havia amanhecido quando ele se levantou e retirou-se para orar num lugar isolado. Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo. Eles o encontraram e disseram: Todos estão à tua procura. Jesus decidiu: Vamos a outras cidades para que eu possa pregar ali também. Faz parte da minha missão. Assim, por toda a Galiléia, ele visitou sinagogas, que era um lugar de reunião, pregando e expulsando demônios. Um leproso aproximou-se dele, ajoelhou-se e implorou: Se o Senhor quiser, pode me purificar. Emocionado, Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: Quero, fique limpo. A lepra desapareceu na hora. A pele do homem ficou lisa e saudável.
Jesus o despediu com ordens estritas. Não diga nada a ninguém. Apenas se apresente ao sacerdote e leve a oferta de purificação, como Moisés prescreveu, para validar a cura diante da comunidade. Mas assim que se afastou de Jesus, o homem saiu contando a cura que recebera, espalhando a notícia por toda a cidade. Jesus então passou a entrar na cidade de modo mais discreto, pois já não podia fazer isso publicamente. No entanto, ele logo foi encontrado, e o povo corria para ele, vindo de todos os lugares. Marcos, capítulo 2. Passados alguns dias, Jesus voltou para Cafarnaum, e a notícia de que ele havia voltado logo se espalhou. Uma multidão se formou, bloqueando a entrada da casa, de modo que ninguém podia entrar ou sair. Ele estava ensinando a palavra, quando 4 homens apareceram, carregando um paralítico. Eles não conseguiram entrar por causa da multidão. Por isso removeram parte do telhado e desceram um paralítico em sua maca. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: "Filho, eu perdoo seus pecados." Alguns líderes religiosos que estavam presentes começaram a cochichar entre si. Ele não pode falar assim. Que blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados. Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: "Por que se mostram céticos? O que acham que é mais fácil? Dizer, eu perdoo os seus pecados, ou levante-se, pegue sua maca e comece a andar? Pois bem, para que fique claro que sou o Filho do Homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra." Voltou-se para o paralítico e ordenou: "Levante-se, pegue sua maca e vá para casa." E o homem assim fez. Levantou-se, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. Eles esfregaram os olhos, custando acreditar no que viam. Mas então louvaram a Deus. Nunca vimos nada igual! Jesus foi uma vez mais caminhar à beira-mar, e de novo uma multidão foi atrás dele para ouvir seu ensino. Caminhando, ele viu Levi, filho de Alfeu, que era cobrador de impostos. Jesus convidou: "Venha comigo." Ele se levantou e passou a segui-lo. Mais tarde, Jesus e os discípulos estavam jantando na casa de Levi, e seus convidados eram pessoas de má reputação. Surpreendentemente, alguns deles se tornaram seguidores de Jesus. Os líderes religiosos e os fariseus, vendo Jesus na companhia daquela gente, foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo ele está dando, andando com essa gente desonesta e essa ralé? Jesus escutou a crítica e reagiu: "Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa que se acham justos." Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus tinham o costume de jejuar. Por isso, alguns foram perguntar a Jesus: "Por que os seguidores de João e os fariseus adotam a disciplina do jejum, mas os seus seguidores não?" Jesus respondeu: "Numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois, poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino." Ele continuou: "Ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Ninguém guarda vinho em garrafas rachadas." Num sábado, Jesus atravessava uma plantação de cereal. Enquanto caminhavam, os discípulos descascaram algumas espigas. Os fariseus reclamaram com Jesus: "Seus discípulos estão quebrando as regras do sábado."
Jesus reagiu. É mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar na frente do sacerdote principal Abiatar, o pão santo que ninguém podia comer senão os sacerdotes, e o repartiu com os companheiros. Jesus acrescentou: o sábado foi feito para o nosso benefício. Não somos escravos do sábado. O Filho do Homem não é escravo do sábado. É o Senhor dele. Encerramos aqui nossa leitura de hoje. Obrigado por ficar até o final.